Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 10, 35. Abra a sua Bíblia, deixe ela abertinha aí, nós vamos... Hebreus 10. Irmãos, as crianças hoje, esqueci de falar, né? Eu sempre esqueço. Na salinha lá é só até 7 anos de idade, tá? Porque a gente está com uma limitação da outra salinha e acaba que na outra não suporta todas elas, né? A gente tem sonhado aí com um lugar maior, para a gente poder receber, única e exclusivamente, ter um lugar lá só para as nossas crianças, para elas serem cuidadas, para elas serem ensinadas. Eu creio que esse dia está próximo em nome de Jesus, tá? E lá elas vão poder receber o ensino da forma que elas merecem, né? Não que aqui a gente não faça isso, só que por a gente ser limitado de espaço, acaba que a gente fica muito restrito, e salinha das crianças aqui para nós não é um almoxerifado de criança. Eu sempre gosto de frisar isso, porque tem muitos lugares que eles falam assim, não, vamos colocar as crianças lá para elas não perturbarem culto, para elas não bagunçar no culto. Não, irmãos, aqui não temos disso. Nós entendemos que elas são já o presente e serão o futuro. Então nós ensinamos de uma forma as crianças e deixamos elas aqui, que elas entendam que esse lugar não é um lugar que aprisiona elas, não é um lugar delas crescerem olhando e falando, nossa, aquele lugar ali eu sofria. Não, irmãos, aqui nós temos a devida atenção com as crianças, assim como temos também com você, os adultos. Então, irmãos, a salinha está sendo limitada só até 7 anos por causa disso, tá? E você que tem o seu filhinho em maior dessa idade, nos perdoe, porque é única e exclusivamente por causa disso, por causa de espaço que nós estamos sem, tá? E aí, você coloca ele aí do seu lado aí, deixa ele tranquilinho. A gente sabe, irmãos, que criança, ela não consegue ficar parada igual a gente. Então, se ela tiver que andar um pouquinho, não tem problema, pode ficar tranquilo, não tem ninguém aqui no altar que vai chamar a atenção. Se às vezes ela pular de uma cadeira para outra, se ela levantar para ir tomar água, só peço os irmãos do portão que tomem cuidado, pelo amor de Deus, para não deixar elas saírem lá para fora, tá? Porque lá, logo ali já está a rua, logo na frente ali. Mas fora isso, irmãos, fiquem tranquilos, tá? Nós não estamos aqui para te constranger de forma alguma, mas a nossa restrição hoje da salinha é única e exclusiva por causa disso, que nós não temos espaço para colocar as criancinhas lá de mais idade. Mas, em nome de Jesus, daqui a uns dias nós vamos para um lugar que chegar lá vai ter uma sala de cada faixa etária, com a professora, com toda a estrutura, para elas receberem a palavra. Amém, irmão? Irmão, eu sonho com isso, irmão, eu sonho com isso, e eu creio que em nome de Jesus vai acontecer no tempo oportuno, na hora certa. Antes de nós lermos a palavra aqui, eu queria um minutinho orar pela sua vida. Feche teus olhos aí, irmão. Curve sua cabeça. Irmãos, o privilégio de servir a Jesus Cristo, de você ter a sua vida entregue. Quando eu falo ter a sua vida, eu falo todos nós aqui, tá? Não estou falando eu, o pastor. Não é isso. Eu estou falando todos nós, porque isso é algo individual que cada um de nós deve fazer, buscar, crescer e prosseguir e conhecer nas coisas do Senhor. E dentre uma delas está a intimidade. Que eu falo que o Espírito Santo, quando ele está com liberdade, irmãos, ele conhece tudo, ele conhece o coração de cada pessoa aqui, de cada um que está sentado aqui no mais profundo. E é ele que direciona o que nós devemos fazer. E a minha oração aqui nessa noite, irmãos, é que o Senhor renove a sua força, que o Senhor renove o seu ânimo, que todo espírito de confusão que tem tentado tirar a paz, tanto minha quanto sua, às vezes de casais, que o inimigo tem conseguido aí, às vezes tirar a sua paz através de uma discussão. Discutir, irmãos, nós vamos discutir não é brigar, mas nós devemos tomar cuidado, porque às vezes nós estamos abrindo espaço e brechas para que outras coisas possam acontecer. Se tem algum esposo aí do lado da esposa, eu queria que você desse a mão ao seu esposo aí, e vice-versa. Se você não está sentado do lado da sua esposa, você dá um jeito de procurar ela e sentar do lado dela aí, você vai dar a mão para ela. Se não tiver cadeira vazia, nós troca alguém de lugar para você sentar do lado da sua esposa aí. Dá uma olhada aí se a sua esposa está aí, se você não estiver perto dela ou perto da sua esposa aí, dá seu pulo, dá seu jeito aí, irmão. Amém, a Vitória já foi lá.
Irmãos, e eu falo que a gente aqui nunca faz nada de nós mesmos, tá? E se a gente fizer, a gente fala, eu fiz e fui eu que inventei isso aqui. Mas só estou fazendo é porque o Espírito Santo de Deus me levou a fazer isso. E eu quero orar, porque Deus me mostra bem claro que tem casas que estão sofrendo com o ataque do inimigo. Mas o Senhor, nessa noite, Ele está aqui dizendo, ei, eu estou no controle. Basta que vocês deixem que eu seja o centro da tua casa, da tua vida e da tua família. Amém? Vamos orar? Todos os esposos aí com a esposa, todo mundo alinhado aí? Família, você que está aqui nessa noite, vamos orar. Irmãos, eu não estou orando, vou orar especificamente aqui por casais não, tá? Mas nessa oração aqui eu vou dar mais ênfase, porque é o que o Senhor está me mostrando aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui está representada a tua igreja. Aqui está representada os teus filhos, ó Pai, estamos neste lugar aqui, no qual o Senhor é o cabeça, no qual o Senhor, ó Pai, é o primordial de tudo e de todas as coisas. E se tem algo que o Senhor ama, é a família. Se tem algo que o Senhor zela e nos instrui, Pai, a cuidar, é da nossa casa, é da nossa família. Senhor, e nessa noite eu quero orar por cada casa, por cada família aqui representada, ó Deus, que tem passado por dias difíceis, que tem passado, ó Pai, por astúcias do inimigo, que tem levantado, meu Pai, contendas, confusão, falta de diálogo, meu Pai, falta, meu Deus, ali às vezes de harmonia entre o marido e a esposa, entre a família, e com isso, ó Pai, tem gerado dias tão terríveis, na qual, Pai, nem noite de sono tranquila estamos podendo ter. Senhor, nessa noite eu oro agora, Pai, te pedindo, Senhor, que todo esse espírito maligno venha ser agora, meu Pai, retirado. E eu creio, Pai, que o seu Senhor chegou a levar, que nós pudéssemos orar aqui, já é agradecendo o Senhor, porque o Senhor já entrou dentro dessa casa, dentro dessa família, e destronou toda a cilada do Satanás, todo o levante de Satanás contra essa casa, contra essas famílias. Senhor, nessa noite eu oro por cada um dos meus irmãos, que por algum motivo estão aqui nessa noite, estão angustiados, estão sobrecarregados, estão até mesmo desesperados, ó Pai, precisando de uma direção, precisando de uma resposta. Senhor, que nessa noite, ó Pai, eles possam ser alcançados agora, nesse momento, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que possam ser agora renovadas na sua fé, que possam ser agora renovadas no seu ânimo, e que toda tristeza, que todo abatimento de espírito, que toda dor, em nome de Jesus agora, venha ser agora retirada, e que o bálsamo do Senhor desça sobre cada vida, sobre cada alma, nessa noite, em nome de Jesus. Jesus, aqueles que têm andado fadigado, aqueles que têm andado sobrecarregados, Jesus, e têm clamado por um alívio, Jesus, que nessa noite, pelo poder da Tua palavra, sejam aliviados, no nome do Senhor Jesus. E Jesus, toda discórdia, toda confusão, tudo aquilo que o inimigo arquitetou, meu Deus, já foi destronado, já foi aniquilado, e a paz, a verdadeira paz, que é de Jesus Cristo, reina sobre sua casa, sobre sua família, em nome de Jesus. Se você crê, aplaude e glorifique ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o diabo não brinca de ser diabo. O diabo, ele não perde tempo naquilo que ele veio para fazer. E esse de fato é o inimigo das nossas almas. Deixa eu dizer algo para você. O seu familiar, o seu esposo, a sua esposa, seu filho, esse irmão que está do seu lado, ele não é o seu inimigo. O seu inimigo declarado se chama Satanás. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então, irmãos, tome muito cuidado com as brechas que nós estamos dando, e o inimigo tem conseguido encontrar ocasião dentro disso, e feito uma bagunça, causado uma desordem dentro de muitas casas, dentro de muitas famílias. Irmãos, nós precisamos ter a nossa casa todos os dias apresentada ao Senhor. Irmãos, e o que eu quero dizer para você pode parecer chocante, mas é a realidade. Se você não convidar Jesus para estar na sua casa, Jesus não vai estar, porque ele não é entrão. Jesus não vai invadir aquele lugar aonde que você não convidou ele para entrar.
Então, irmãos, se nós não entendemos que nós, como homens aqui, vou falar diretamente, somos o cabeça da nossa casa, e cabe a nós a responsabilidade de zelar e cuidar do nosso lar, e a esposa, no seu papel de ser a mulher sábia, que edifica a sua casa, porque a sábia edifica o lar, mas a tola destrói com as próprias mãos, e infelizmente, se não tiver uma sabedoria dentro daquilo que o Senhor nos direcionou, nós vamos acabar destruindo a nossa casa, destruindo a nossa família, e diga-se de passagem, nós vamos ter que prestar conta de cada uma dessas coisas. Então, irmãos, isso aqui fica um alerta aqui, e eu orei porque o Espírito Santo de Deus me levou a orar acerca disso. Tome muito cuidado como que a sua casa está sendo regida, como que a sua família está sendo conduzida, quem que de fato está te auxiliando dentro da sua casa e da sua família. E um conselho é: convide Jesus para estar dentro da sua casa, convide Jesus para estar no meio da sua família. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra. Hebreus 10, 35. Nós já tivemos culto pela manhã, estreei aqui essa palavra. Por isso não abandonem a confiança que vocês têm, ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Irmãos, essa noite eu quero compartilhar com você aqui essa palavra. Eu quero falar de algo aqui, eu creio que todos nós já ouvimos uma palavra acerca, então não é novidade daquilo que eu vou estar falando aqui nessa noite. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre fé. Primeira coisa que nós precisamos entender é o que é a fé. Pergunta para o seu irmão do lado: você sabe o que é fé? O que é que ele te respondeu? Ele falou que sim ou que não. O que é a fé? Quantos aqui sabem o que é a fé? Levante a mão. Não precisa ter vergonha não, tá, irmão? Eu vou só trazer você aqui em cima para você falar para nós o que é. Só viu o mão baixando na hora aí. Preocupa não, irmão, brincadeira, tá? Não vou fazer isso não. Mas se você quiser vir também, é muito bem-vindo, tá? Irmãos, primeira coisa, nós precisamos entender e saber o que é a fé. Pastor, mas como assim? A fé, automaticamente, se falar de fé, eu já estou linkando, eu já estou conectando a coisas religiosas. E verdade é que o conceito de fé é algo que alguém tem, uma confiança absoluta, uma confiança excessiva em algo ou alguém. Isso é ter fé. Você confia de tal maneira, de tal forma em algo ou alguém. Isso de uma forma firme, constante, sem titubear. Esse é o conceito de fé. Então, quando se fala de fé, não vai estar conectado, não vai estar linkado em alguém estar determinando que é de fato algo religioso. O que você quer dizer com isso, pastor? Você pode ter fé no que você quiser. Você sabia disso? Sim ou não? Irmão, você pode ter fé em coisas, você pode ter fé em pessoas, você pode ter fé em coisas materiais, você pode exercer a sua fé em outros deuses, você pode pegar o que você quiser e demandar confiança extrema em algo ou alguém. Tem pessoas, irmãos, que depositam a sua fé de tal forma em pessoas, em alguém, que ela chega a se tornar um ídolo para ela, uma reverência. Então, tão logo você fala de fé, você já vai linkar a alguém que merece ser reverenciado, alguém que precisa de ser venerado. E é assim que, infelizmente, muitos de nós vamos conduzir na nossa vida. Verdade é que muitos de nós, em todo o tempo, nós estamos demandando, nós estamos empenhando fé em tantas coisas da nossa vida. Então, só para desmistificar algumas coisas aqui, fé você pode ter no que você quiser. Até rimou, hein? Fé você pode ter no que você quiser. Irmãos, como eu disse aqui, tem pessoas que exercem a sua fé num time de futebol, tem pessoas que exercem a sua fé em empresa, tem pessoas que exercem a sua fé em uma divindade, entre tantas outras coisas. Em todo tempo,
nós estamos exercendo práticas de fé. Mas o que eu quero falar nessa noite aqui, irmãos, da fé, e nós vamos falar da fé, não é da fé que as pessoas colocam nessas coisas que eu acabei de citar, e não é difícil de nós encontrarmos pessoas que devotam a sua fé em tantas essas coisas que eu acabei de falar. Só que a primeira coisa que nós precisamos entender, que fé não é um pensamento positivo. Fala comigo, fé não é um pensamento positivo. Então, irmãos, fé não é um pensamento positivo. Tem hora que nós estamos tendo pensamentos positivos, entendendo-se que isso é fé. E eu quero falar com vocês aqui nessa noite sobre fé mediante o que está escrito na palavra de Deus. Eu não vim aqui hoje para ficar falando de fé nas outras coisas que nós colocamos ou que nós deixamos de colocar, mas eu quero hoje falar de fato o que é a fé e o que nos traz essa fé. E a fé em quem? Fala comigo, Jesus Cristo. E você sabe o que a fé em Jesus Cristo ela te traz? Ela te trouxe, melhor já dizendo, porque não vai ser executado, já foi. Ela te traz salvação, ela te traz cura, ela te traz libertação, ela te traz transformação através de Jesus Cristo. Então, irmãos, o que eu quero falar para vocês nessa noite aqui, meus irmãos, é sobre a fé pautada na Bíblia, na palavra de Deus. Então, eu te perguntei aqui o que é a fé. E aqui eu dei o ensinamento aqui do que está no dicionário, que é uma confiança absoluta, extrema em algo ou alguém. E aqui na palavra de Deus, ela vai nos dar a direção, ela vai nos falar sobre o que é a fé em Jesus Cristo à luz da palavra. Coloca para mim Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus, você que está com sua Bíblia aí, pode deixar ela aberta aí que nós... está chovendo, irmãos? Glória a Deus, hein? Bastante? Isso é bom. Deixa chover lá, chove aqui, tá bom demais. Vamos ver aqui, primeiro texto aqui que vai falar sobre o que é a fé à luz da palavra de Deus. E volta a dizer, fé não é um pensamento positivo. Amém? Irmãos, ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que nós não vemos. Segura aí, por favor. Então, irmãos, como que eu disse? Infelizmente, muitas pessoas demandam a sua fé em tantas outras coisas, porque os nossos olhos estão vendo. Essa é a fé que nos é ensinada muitas das vezes. Essa é a fé que nós acabamos sendo levados, porque eu estou vendo, então é mais fácil para mim acreditar. Queria ver, eu aqui estou vendo, eu acredito que eu estou vendo uma fileira de cadeira. De cadeira aqui, sim ou não? Irmãos, agora, eu acreditar que existe uma fileira de cadeira, sem ter aqui uma fileira de cadeira, é totalmente diferente. Então, infelizmente, por que muitos de nós, às vezes, não demandamos, não empenhamos ali a nossa fé em coisas que são lá do Senhor? Porque, infelizmente, na caminhada cristã, tudo que nós vamos fazer, 100% é por meio da fé. Não que aquilo que os meus olhos e os teus olhos estão vendo, mas de fato, naquilo que o Senhor irá fazer. Então é 100% na confiança, é 100% no acreditar, é 100% no ter fé. E ali vai falar, olha, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza da coisa que nós não vemos. Aí vem uma perguntinha, que pode ser até clichê essa pergunta, mas eu tenho que fazer, não posso passar batido. Quantos aqui estão vendo Jesus? Levanta a mão, irmão. Quantos aqui estão vendo os anjos? Quantos aqui estão vendo os santos dos santos? Agora, quantos que estão aqui que têm convicção e certeza de que Jesus existe, Ele é vivo e Ele reina em mim e em você? Isso é fé. Isso é fé, irmãos. Você está acreditando em algo. Quantos aqui acreditam que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador? Então joga essa mão para o alto e aplauda o nome do Senhor Jesus, porque de fato Ele é o meu Senhor e o seu Salvador. Isso é fé, conforme a palavra de Deus nos instrui e nos direciona. Então, irmão, fé é aquilo, a confiança. O que isso quer dizer? Jesus, Ele nos fez promessas, e essas promessas estão aqui, nós vamos ler.
Ele fez uma promessa dizendo que ele iria para o Pai, mas que ele iria construir moradas e que ele iria voltar. Nós que vivemos pela fé, a fé em Jesus Cristo, os nossos olhos não vê, mas nós temos certeza e esperamos e convicção de que isso vai acontecer. Passa para mim, por favor. O 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Irmão, se você for olhar aqui, e se você for ver em Hebreus 11, aqui vai estar falando da galeria dos heróis da fé. E aqui vai estar falando de homens e mulheres, feito da mesma matéria que eu e você, que obtiveram um bom testemunho, que obtiveram ali um testemunho que até hoje nós citamos deles, por meio da fé, porque eles acreditaram naquilo que os olhos deles não estavam vendo. E aqui dentro tem um exemplo aqui de um dos homens que eu quero pegar, que é Abraão. Todos aqui conhecem a história de Abraão. Abraão, o Senhor chegou para ele um dia e falou: Abraão, saiu do meio da sua terra, da sua parentela, porque eu vou te levar a um outro lugar e eu vou te abençoar. E ali a palavra vai dizer que Abraão, conforme ouviu a voz do Senhor, Deus não falou para ele assim: Abraão, você vai colocar aí no Waze, no GPS, a estrada tal, chegar lá vai ter um hotel tal. Não, o Senhor falou: pega as suas coisas e vai, parte, porque eu vou te abençoar. Então aquele homem ali tomou as suas coisas, o que ele tinha ali, e levou consigo. E aí nós vamos ver que o cumprimento da promessa que o Senhor veio e fez sobre a vida daquele homem ali, tamanha, numerosa, é incontável. Todos nós temos aí, somos filhos de Abraão, vamos dizer assim. Então, irmãos, ele ali obedeceu por meio da fé. Os olhos dele não estavam vendo, por mais que no meio da caminhada, aquele homem ali desacreditou por algum motivo. Por mais que no meio da caminhada aquele homem ali, ele oscilou, e não é diferente de mim, não é diferente de você. Ter fé em Jesus Cristo não quer dizer que vai ter dias que você não vai estar desanimado. Ter fé em Jesus não quer dizer que você não vai ter luta, que você não vai ter dificuldades. Ter fé em Jesus não quer dizer que você não vai ter altos e baixos na sua vida. Você vai até ter, mas se os seus olhos estão fixados no autor e consumador da sua fé, se você está nos pastos verdejantes, Ele está com você. Se você está no vale da sombra da morte, Ele jamais vai te abandonar. Então, irmãos, esses homens experimentaram e alcançaram bom testemunho. Você sabe por quê? Porque por meio da fé eles ali mostraram que o seu coração estava entregue a algo e alguém. E aí a palavra vai dizer aqui em Hebreus 11:6, o que acontece se eu não tenho a minha fé em Jesus Cristo? Fala com o seu irmão aí, tem a sua fé em Jesus Cristo. Se estiver dormindo, já vai até acordar aí. É proposital mesmo. Tenha a sua fé em Jesus Cristo. Irmãos, e ali nós vamos ver por que aqueles homens obtiveram o bom testemunho. Eles permaneceram, como nós lemos lá em Hebreus 10, eles permaneceram confiantes, eles permaneceram firmes, mesmo ali vacilando. Irmãos, Abraão vacilou. Abraão chegou a um determinado momento da vida dele, que ele mentiu. Ele falou que a sua esposa era sua irmã. Ele mentiu. Um homem, que é isso, conhecido como pai de multidões, mentiu. Ele mentiu, sabe por quê? Ele era carne, ele era ser humano como eu e você, mas isso o Senhor não desprezou. Sabe por quê? Errou, pede perdão e continua, porque o Senhor nos perdoa e nos purifica de todo o pecado. E ali, irmãos, nós vamos ver que aquele homem ali, e esses homens que estão listados aqui, eles obtiveram, eles alcançaram, mediante a fé em Jesus Cristo. Sabe por quê? A fé em Jesus agrada, a fé em Deus agrada o coração dele. E diga-se de passagem, Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Irmãos, sem fé é impossível você agradar a Deus. Se você se aproximou do Senhor, creia, tenha convicção. Sabe por quê? Ele vai recompensar aqueles que o buscam. Ao contrário, se você e eu não temos fé em Deus, nós estamos desagradando e estamos retrocedendo na nossa fé. Então, irmãos, essa é a fé que a palavra de Deus nos mostra, que nós devemos exercer, que nós devemos todos os dias permanecer firme. Sabe por quê, irmãos? Infelizmente muitas pessoas têm andado frustradas.
Muitas pessoas têm andado desacreditadas na sua caminhada cristã. E eu falei isso aqui anteriormente, que tudo que você for fazer na caminhada cristã, 100% é pela fé. E nós falamos a perguntinha lá, quem está vendo Jesus? Eu não estou vendo Jesus, mas quando perguntou, quem acredita que Jesus está aqui, que Ele é vivo, que Ele é o nosso Salvador? Fomos uniformes na nossa resposta, isso é fé. Então, irmãos, nós estamos demandando a nossa fé a algo e alguém e a algo. E quem que nós estamos demandando a nossa fé? Em Jesus Cristo. E algo, nós estamos aguardando a sua volta para vir nos buscar. Então, irmãos, nós estamos exercendo esse ato. Só que infelizmente, irmãos, muitos de nós às vezes estamos investindo fé, estamos depositando fé de uma forma errada, seja involuntário ou seja voluntário. Por que tem muitas pessoas que estão desacreditadas da sua caminhada cristã? Por que tem muitas pessoas que estão desacreditadas de fazer isso aqui, o que nós estamos fazendo, de congregar? Sabe por quê? Depositaram a sua fé em homens. Irmãos, aqui eu já falei, Abraão falhou. Todos os homens aqui, físicos aqui na Bíblia, aqui, falharam, erraram. Irmãos, só teve um que não errou. Perdão, deixa eu corrigir. Porque Jesus veio 100% homem, 100% espírito. Ele não falhou em nada, ele não errou em nada. Aí, irmãos, o que eu quero dizer para você é: as pessoas demandam a sua fé, demandam a sua crença, a sua total rendição, dedicação a pessoas. E eu quero afirmar para você que você vai se frustrar. Eu quero deixar claro para você que você não vai estar 100% satisfeito se você está empenhando a sua fé em pessoas. Se você está na igreja aqui, empenhando a sua fé no pastor Washington e na pastora Natália, eu já estou te afirmando, nós vamos errar, nós vamos vacilar, e você vai se frustrar comigo, com a pastora Natália, ou com qualquer um que estiver aqui dentro da igreja aqui, porque somos todos seres humanos. Então, irmãos, o maior erro é isso. E infelizmente tem muitos lugares aí, irmãos, que eles fazem isso, atraem para si a fé das pessoas. As pessoas começam a intitular que aquele pastor, aquele líder, aquela pessoa que está ali, ela é um ser tão espiritual, que ela merece ali que eu tenha fé. Preste muita atenção, esse irmão que está do seu lado, e qualquer pessoa que está aqui, ela merece ter credibilidade, respeito, você reconhecer, mas fé que salva, somente em Jesus Cristo nosso Senhor. Esse não erra, esse não falha, esse aí não vai perder o plano jamais. Só que infelizmente as pessoas chegam aqui, elas depositam a fé dela nesse quadrado aqui, ó. Elas depositam a fé delas lá na placa que está lá por lá de fora. E aí eu quero te dizer, vai se frustrar mesmo, vai se esfriar mesmo, vai se decepcionar. Quantas pessoas eu já decepcionei, mas também muitas pessoas já me decepcionaram. Às vezes nós temos muito hábito de falar isso, eu me decepcionei demais com fulano, com ciclano. Tá, mas quantas pessoas que nós também já decepcionamos elas? Quantas pessoas também que nós já falhamos com elas, que nós já erramos com elas, que você depositou a sua fé, que você depositou a extrema confiança. É igual eu falei, essa pessoa do seu lado aí, você tem que dar credibilidade, você tem que dar confiança, mas extrema confiança e fé somente em Jesus Cristo. Isso falando no quesito salvação, porque como eu disse, cada um escolhe naquilo que vai querer ter fé. O que eu estou falando aqui é na questão de salvação e crer na palavra de Jesus Cristo. E aí, irmãos, por que tem muitas pessoas que hoje a gente vai conversar, fala assim, não, estou desanimado, eu não vou na igreja mais não, eu não vou isso, aquilo, outro, cheio de eu não vou, eu não faço, por causa de fulano, ciclano, e se falando no contexto igreja, ei, se a minha fé e a sua fé não estiver firmada no autor e consumador, que é Jesus Cristo, não adianta estar nesse lugar, não adianta caminhar, porque caminhar é 100% por fé, fé não nas pessoas, mas em Jesus Cristo. E infelizmente hoje não é difícil você encontrar pessoas, não, eu não vou fazer mais nada não, eu desacreditei tanto, eu fui tão decepcionado, que para mim agora já não tem jeito mais. E aí, irmãos, com isso, das pessoas demandarem fé em pessoas, demandarem fé em tantas coisas e não em Jesus Cristo, sutilmente, com toda a paciência que ele tem, o Satanás tem conseguido encontrar a ocasião, e tem tirado muitas pessoas do foco da salvação de Jesus Cristo.
Pastor, como assim? Lembra que nós lemos lá em Hebreus capítulo 10, no versículo 38 em diante? Aqui está falando em Hebreus 11, que nós falamos de Abraão, antes da gente falar do 10, 38, que aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas pessoas obtiveram o bom testemunho, porque eles tiveram fé em Deus. E ali nós lemos também que sem fé é impossível agradar a Deus. E nesse quesito, irmãos, as pessoas estarem demandando fé, às vezes voluntário ou involuntariamente em outras coisas, e com isso tem desanimado. Irmãos, quantas pessoas que já não servem mais, quantas pessoas que não são mais intensas na sua devoção, no seu amor a Jesus, porque se decepcionaram com pessoas, porque depositaram a sua fé em pessoas e não em Jesus Cristo. Quantas pessoas que outrora eram fervorosas, quantas pessoas que outrora tinham prazer de estar aqui na casa do Senhor, e hoje se vem um culto bem, se fica 2, 3, 10, 15 sem vir, para ela não faz diferença. Sabe quantas pessoas que outrora amavam pegar a Bíblia e examinar cada texto, cada palavra, mas hoje já não fazem isso mais, já não sentem mais prazer de fazer isso. Sabe por quê? Estavam demandando a sua fé em algo, em alguém que não era Jesus Cristo. Porque se eu e você estamos demandando a minha fé, a sua fé em algo ou alguém que é Jesus Cristo, todos os dias essa fonte se renova, e quanto mais eu busco, mais eu quero estar próximo do meu Senhor. E infelizmente, irmãos, muitas pessoas que dedicavam-se tempo, exercendo a sua fé em Jesus Cristo, hoje estão apáticas, estão frias, e com isso estão tomando uma decisão, a qual nós lemos lá em Hebreus 10, 38, que desagrada ao coração de Deus, que Deus não tem prazer nessa prática, que Deus não tem prazer nesse tipo de conduta, que é o quê? Coloca lá para mim, Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Irmãos, o que isso aqui quer dizer? Quando o Senhor fala assim, olha, o meu justo viverá pela fé. Então, se nós não estamos exercendo a nossa fé em Jesus, mediante seja qual circunstância que for, a cada dia que passa nós estamos retrocedendo. E a palavra vai dizer que o Senhor não vai se agradar dele. Quando aqui fala que não vai se agradar dele, não está falando que Jesus, que Deus vai te pegar, vai te jogar você fora, não. Que Deus vai te descartar. Ah, você tem fé em mim? Beleza. Se você não tem, você está descartado. Não. Quando o Senhor fala que eu não me agradarei, eu não estou contente, eu não estou feliz, eu não estou alegre. Ele não deixou dizendo, eu não te amo mais, eu não me importo mais com você, eu não te dou outra chance. Não é isso. O que o Senhor está falando é, essa atitude de retroceder na fé, de vocês retrocederem naquilo que é a verdade, naquilo que é a vida, isso não agrada o meu coração, e eu estou triste com isso. Irmãos, e o que eu quero dizer para você, do perigo de você retroceder na fé? O que eu venho falar aqui nessa noite, não é um puxão de orelha. O que eu venho falar nessa noite aqui, não é apontar o dedo para ninguém, mas é trazer uma palavra de Deus, nos chamando a atenção, para a gente poder despertar, que muitos de nós estamos retrocedendo na nossa fé, e isso, o coração do Senhor está triste conosco, com isso essa atitude está entristecendo o coração do Senhor. Sabe por quê? Porque como a Bíblia diz aqui, não vai demorar muito tempo. Não falta muito tempo não, irmão. Jesus está voltando. O que ele está dizendo é, ei, o que foi anunciado lá nos profetas do Velho Testamento, o que foi anunciado pelos profetas, o que foi falado nos evangelhos, está todos os dias mais próximo de se cumprir. Você querendo ou não, Jesus vai voltar. Irmãos, é por isso que Jesus está nos alertando acerca da fé. Quantas pessoas que estão retrocedendo na fé, irmãos, porque demandaram a sua fé em pessoas, e se você continuar assim, todas as vezes você vai se decepcionar, e você também vai decepcionar outras pessoas. Irmãos, verdade é que, quando nós temos essa atitude, de exercer a nossa fé em algo e alguém, que não seja o Senhor, aqui falando no conceito bíblico e de salvação, porque irmão, podem falar o que quiser, não existe salvação que não seja por Jesus Cristo, não existe.
podem tentar te falar da forma que for, da maneira que for, não existe. E o diabo tem conseguido de uma forma muito sutil tirar as pessoas, fazendo com que elas já não jejuem mais. Irmãos, tem pessoas que ficam meses, ficam até semanas sem pegar uma Bíblia para ler. Se não vir num culto, irmãos, aqui no culto a gente fala da palavra, é fato, aqui é para isso, mas você precisa exercer essa prática na sua casa. Irmãos, existem alguns sintomas, alguns sinais que estão mostrando que nós estamos retrocedendo na nossa fé. Deixa eu te fazer algumas perguntas aqui. Quanto tempo tem que você não examina a palavra na sua casa? Quanto tempo tem que você não tira para você orar? Irmão, se você não tem tirado, investido um tempo para você orar, isso é um sintoma de que você está retrocedendo na sua fé. Se você não se importa mais de pegar a palavra para você se munir, para você se alimentar, isso é um sintoma de que você está retrocedendo na sua fé. Se você não sente mais prazer de estar cultuando na casa do Senhor, irmãos, isso é um sinal claro de que você está retrocedendo na sua fé. E Hebreus 10, 25 vai dizer: não deixeis de congregar como muitos têm feito, porque vem se aproximando aquele dia. Irmãos, nós não reunimos aqui só por reunir, não. Sabe, irmãos, tome cuidado que às vezes os sintomas já estão bem claros diante dos meus olhos e diante dos seus olhos, mas a gente não quer ver essa verdade. Muitos de nós já estamos retrocedendo tem tanto tempo. Irmãos, muitos de nós já era para estar mais longe, já era para ter amadurecido na fé. Muitos de nós aqui já tem capacidade, sabe para quê? Para estar ministrando a palavra. E eu não estou falando só de estar aqui em cima não, porque isso aqui não é nada, irmãos, não desprezando, isso aqui não é altar, isso aqui é plataforma. O altar está dentro de mim, está dentro de você. Se você estiver na praça, tem que ter um altar de Jesus dentro de você. Se você está na empresa, tem que ter um altar de Jesus dentro de você. Isso aqui não é altar. E infelizmente muitas pessoas, irmãos, já não tem mais o desejo de anunciar e pregar a palavra, porque se limitam a esse ambiente aqui. Estão retrocedendo na sua fé, já não servem mais com aquela alegria que tinha outrora. Tinham um prazer de estar servindo na casa do Senhor, mas hoje não tem por quê? Se foi porque você demandou a sua fé em algo ou alguém que é Jesus Cristo, Ele te frustrou? Agora, se você demandou que você estava servindo aqui dentro e que seria agraciado, que seria ovacionado por pessoas, não, irmão, você vai se frustrar, você vai se desanimar. Eu estou te afirmando isso. Agora, pastor, tem como alguém se frustrar seguindo, depositando a sua fé em Jesus e na sua palavra? Dependendo do que tiver no seu coração, tem sim, você vai se frustrar. Se você estiver pensando uma coisa, primeira coisa, irmão, que tem aqui, de você exercer a sua fé em Jesus Cristo, e você devotar, colocar nele todo o seu amor, todo o seu empenho, primeira coisa que ele vai te pedir é renúncia, e é o que nós não queremos fazer. Primeira coisa que vai ter, eu peguei semana passada, vai ser o negue-se a si mesmo, as suas vontades, aquilo que você acha, aquilo que você pensa. E hoje em dia tem muitas pessoas que, muitos de nós, estamos carregando esse discurso: não, eu vou ficar na minha aqui quietinho, eu vou ficar sossegadinho, não vou me preocupar. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Jesus te chamou, não somente para te salvar, e isso já é algo que era impossível para mim, era impossível para você. Mas Jesus também te chamou porque Ele quer usar a sua vida para você anunciar a palavra àqueles que ainda não conhecem. Só que isso, irmãos, é para quem permanece firme. Jesus não está chamando santarrão, não. Jesus não está chamando perfeito. Jesus não está chamando pessoas conhecedoras de vários idiomas, não que Ele não chame, mas o que eu quero dizer para você é: Jesus está à procura daqueles que acreditam nele, de uma forma que os seus olhos não podem ver, mas você tem a convicção de que vai se materializar. Então por que você prega para aquela pessoa, o viciado, para aquela pessoa que está abandonada, para aquela pessoa que está ali totalmente desacreditada? Porque você sabe que vai se materializar, e Jesus vai mudar a vida daquela pessoa, e ela nunca mais vai ser a mesma, assim como eu e você quando Jesus nos alcançou. Só que infelizmente, irmãos, nós estamos caindo aí nessa armadilha do Satanás, e às vezes sem perceber, estamos retrocedendo. Como eu disse, quantos de nós já não nos preocupamos mais de estar próximo de Jesus?
Irmãos, e aqui eu quero dizer algo para você, e pode parecer duro isso que eu vou dizer, mas não é, você vai entender o que eu falo em nome de Jesus. Irmãos, a gente tem que entender, e eu falei isso aqui pela manhã, a gente tem que parar e fazer um censo, fazer uma reflexão da nossa vida. O que isso quer dizer, pastor Walsh? Olha só, você tem que parar, tem horas, se você não faz isso, e é conselho, tá? Não é regra aplicável, no seguinte de que é obrigado a fazer isso. Eu estou dando uma orientação para você de algo que eu faço, e que para mim é muito bom. A gente tem que parar, a gente tem que fazer uma reflexão. E o que é isso? Olha as pessoas que você está convivendo, elas estão te levando para você progredir ou para você regredir? As conversas que você está tendo, os conteúdos que você está assistindo, os conteúdos que você está curtindo, que você está acompanhando, o seu vínculo que você vive, seja aqui dentro da igreja ou lá fora. E outra coisa que eu falei, tem gente, irmão, que fala que consegue fazer essa separação. Não, aqui dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra. Não, irmão, se eu sou crente aqui dentro, eu tenho que ser crente em Jesus Cristo lá fora também. Se eu sou crente aqui dentro, se eu sou pastor aqui, eu sou pastor lá fora também. Não tem como eu sair dessa roupagem. E tem algumas pessoas que falam que conseguem fazer isso. Não, a igreja ali é uma coisa, no ambiente ali é uma coisa. Não, irmão, deixa eu dizer algo para você, é a mesma coisa. Eu não consigo fazer essa separação. E aí, irmãos, eu faço esse senso, essa reflexão. O vínculo de amizade, de pessoas que eu tenho comigo, elas estão me fazendo eu regredir ou estão me fazendo eu progredir? Os conteúdos que eu tenho acompanhado, que eu tenho gastado horas e horas assistindo, eles têm me feito progredir ou regredir? E quando eu falo isso, é no que diz respeito à sua fé. Aquilo que você tem vivido no seu vínculo de amizade, no seu vínculo de convívio, de você de entretenimento, seja do que for, ele te ativa a sua fé mais próximo de Jesus, ou ela te faz você retroceder? Nós temos que fazer essa análise, irmãos. E deixa eu dizer algo para você. Tem coisas que para a gente viver o que Deus tem para nós, tem algumas coisas que já não vai mais encaixar na minha vida e na sua vida. Como eu disse, vai parecer duro isso que eu vou falar, mas é a verdade. Tem pessoas que não vão mais poder fazer parte do seu convívio para você viver algumas coisas que Deus tem para você. Que isso, pastor? Irmãos, quando eu falo isso, eu não estou falando para você ter ódio, para você ter rancor, para você ter raiva, para você acabar com a pessoa. Não estou falando isso, mas ela só não encaixa mais naquilo que você vai viver, porque se ela decidiu ficar aqui, e você está indo para lá, você decidiu. Se ela não decidiu, ela que fique lá. Tem pessoas que não vão mais poder entrar dentro da sua casa, irmão. Que isso, pastor? Eu estou te dizendo, irmãos, presta bem atenção aqui. Abraão, o que foi uma das coisas que Deus falou com Abraão? Saia do meio desse povo que você está. É porque Deus odiava o povo? Não, irmãos. É porque Deus não queria saber daquele povo? Não. É porque Deus tinha algo específico com Abraão, que ia se cumprir, mas ele não podia estar ali, naquele ambiente. Da mesma forma é você. Tem pessoas que não vão encaixar mais no seu vínculo, tem pessoas que não vão estar mais na sua vida. Ei, mas como eu disse, não é para você humilhá-las, não é para você desprezá-las, mas é para você seguir firme naquilo que o Senhor te chamou em fé, para Ele cumprir. Infelizmente, irmãos, não vai mais se encaixar. E quando eu falo isso também, tem lugares, irmãos, que não dá mais para a gente frequentar. Tem lugar que não dá mais para mim e você frequentar. Tem sites, tem programações, tem coisas que para quem quer ter a sua fé pautada em Jesus Cristo e não quer retroceder na sua fé, não vai dar mais. Irmãos, não tem como a gente não ver. Mas tem hora que eu vejo, irmãos, pessoas postando cada coisa que eu falo, meu Deus, são coisas horripilantes, que você fala, o que isso acrescenta na fé dessa pessoa? Eu não estou aqui para vigiar, eu já vou avisar, tá? Quem me segue no Instagram, que eu sigo aqui, eu não fico vigiando a sua rede social, mas como eu mexo, o que você posta, eu vou ver. E se você postou aberto, é para todo mundo ver. Não quer que ver, é só pôr lá bloqueado. Eu acho que tem como, né, fazer isso, né? Irmãos, são sinais claros, que ao olho nu, ao olho cru, como diz o outro, a gente identifica que aquilo não vai edificar a vida da pessoa, que não vai levar ela a estar mais próximo, mas se regredir, e pode parecer que não, mas aí você vai acompanhando, você vê, quanto que às vezes a pessoa vai regredindo na sua caminhada com Cristo, irmãos.
Irmãos, é gritante isso e é sério. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer para você aqui é: tome muito cuidado. Irmãos, tem coisa que a gente tem que ser radical. Se você não, nos lazeres, pastor, então quer dizer que eu não vou ter mais lazer? Não, irmãos, para com isso. Pastor, quer dizer que eu vou conversar só com crente? Claro que não, irmão. Pastor, quer dizer então que agora é só a igreja? Se você está entendendo dessa forma, eu tenho que voltar tudo de novo, porque eu estou pregando aqui, eu estou pregando errado, ninguém está entendendo. O que eu estou deixando bem claro aqui é que você precisa ter a sua fé em Jesus Cristo. Essa fé que vai te fazer você permanecer firme, vai ser o seu combustível para você aguardar até Jesus voltar. Hora nenhuma eu falei que você tem que deixar as pessoas de uma forma rude, que você vai abandoná-las. Não, só não encaixa mais no seu vínculo, e que você, para ter a sua fé todos os dias fortalecida no Senhor, se você tiver que mudar de empresa, mude. Se você tiver que mudar de ciclo de amizade, mude. Se você tiver que bloquear programações do seu telefone, bloqueie. Se você tiver que mudar condutas, práticas, lugares que você vai, mude, pare de ir. Tem coisa, irmão, que a gente tem que ser radical e pronto, acabou. Não tem meio termo, ou é ou não é. Fé em Jesus Cristo, ela não pode ser aquela fé assim, aqui, não, decida-se e vai e faça com intensidade. Infelizmente, irmãos, como eu disse, sabe, muitas vezes nós estamos retrocedendo, e o Senhor fala: seu filho, não retrocede não, porque quando você retrocede, eu não tenho alegria nessa sua atitude. Irmãos, o que você está se alimentando? Gálatas 5 vai dizer que aqui dentro desse único corpo aqui, ó, desse corpo, existe uma guerra, milita carne contra espírito, é uma briga. Aí é o seguinte, irmãos, se você for lutar com uma pessoa, vou usar esse exemplo aqui, vai ter uma luta, tem um camarada lá, 130 quilos, o cara está bem alimentado, o cara está forte, está treinado, e aí vai lutar com outro lá que tem 55 quilos, está destreinado e está sem comer há 5 dias, Rafael. Aí eu vou falar para você, irmão, já pegou aí, né? Aí eu vou dizer para você, quem que pela lógica vai ganhar essa luta? O de 130 quilos que está alimentado, que está treinado, ou o outro lá de 55 quilos que está 5 dias sem comer, irmão? O que é que isso quer dizer? E a Bíblia vai nos falar que existe uma luta entre carne e espírito. Irmãos, quem mais você tem alimentado? A sua carne ou o seu espírito? Quem mais você tem dado comida vai vencer. Infelizmente, quando nós alimentamos demais a nossa carne, e ela é faminta, ela não tem fundo, irmão, ela quer ser alimentada em todo o tempo, e as coisas aí que nos tira de ter a nossa fé em Jesus, de continuar firmes e constante, perseverando até o final, é a carne, e ela quer que eu e você venhamos alimentar ela, para que o espírito vai só se enfraquecendo, e com isso nós vamos retrocedendo. Irmãos, como eu estava dizendo aqui, tem pessoas aqui, eu vejo isso, um potencial gigantesco, que já eram há muito tempo para estar aí, ó, voando, produzindo no Senhor. Não é produzindo para a igreja não, para a igreja do pastor Washington, pastor não, é para a igreja de Cristo, que tem aí sim, irmão, vamos usar essa expressão, cacife mesmo, tem conhecimento, experiência com o Senhor, para estar ministrando, mas às vezes fica se limitando, e achando, irmãos, que vai vir, botando a sua fé, a sua esperança, a sua expectativa em homens. Irmãos, eu sempre gosto de deixar isso muito bem claro, eu não escolho ninguém aqui, irmãos, pastora Natália não escolhe ninguém. Sabe por quê, irmãos? Eu posso errar, e a probabilidade de eu errar vai ser de 175% em 176. Por isso que eu não escolho. Sabe por quê? Você vai ver lá na Bíblia, quem era Samuel, irmão? O profeta, o camarada era brabo, o camarada cheio do Espírito Santo de Deus, e já estava indo errar lá, irmão. Chegou lá, viu o grandão, fortão, falou: opa, eis aí o rei de Israel, vou descer o óleo na cabeça dele agora. Deus olhou e falou: opa, peraí, filho,
Você está olhando em aparência, eu vejo ao coração. Sabe por quê? Se eu for escolher, eu tenho vínculos de amizade aqui, de pessoas que estão dentro da minha casa, da minha família. Tão logo, eu vou escolher eles, porque para mim é o mais lógico, irmão. Eu vou escolher o que está mais convívio comigo, o que a gente está mais unido, o que a gente está mais junto. Claro, mas será que é ele que o Senhor pediu para escolher? Não que não seja. Mas aí o Senhor falou: Samuel, você está olhando o que, Samuel? Você está olhando, é a aparência, eu olho ao coração. Sabe por quê, irmãos? O que acontece? Deus conhece o meu e o seu coração. E tem muitas pessoas que estão retrocedendo na sua fé, estão desanimando, estão querendo parar de congregar, querendo ir embora da igreja, porque entende, pastor não me dá oportunidade, pastor não me vê aqui, eu estou aqui pronto, eu estou quicando aqui, pegando fogo. Ei, quem tem que te ver é o Senhor, e pode ficar tranquilo, que os olhos dele estão sobre você, e na hora de sair de trás das malhadas, quem vai te tirar não é Samuel não, é o próprio Senhor, porque ele não erra. Para de ficar depositando a sua confiança, achando que vai ser de nós. Deus pode usar a nossa vida, irmão, para te falar algo que o Senhor já tenha falado com você no seu coração. Quando Samuel foi falar para Davi, sabe por que para ele não foi novidade? Porque lá no campo, ele não ficava gritando isso para ninguém, mas ele já tinha tido as experiências dele com Jesus, ele já tinha tido as experiências dele com Deus. Ei, veio o leão, ele falou: na força de Deus eu matei o leão. Veio o urso, eu matei o urso. Ele tinha o quê? Experiência aonde os olhos de ninguém via ele ali, mas os olhos daquele que nada passa desapercebido estava sobre a vida de Davi. Por isso foi quem ele foi. Então, irmãos, tem muitas pessoas retrocedendo na fé por causa disso. Tem muitas pessoas querendo ir embora, parar de congregar, porque entende que não estão tendo oportunidade. Irmãos, eu falo que se a gente limitar a nossa vida, é entender que Deus está nos honrando, que Deus está nos levando a um nível maior, porque eu estou em cima de uma plataforma ministrando a palavra, aqui para pessoas que estão aqui, que tão logo elas vêm é para ouvir, irmãos. Quem está aqui veio para ouvir a palavra, irmão. Agora, aí fora aí há uma luta, há uma guerra de pessoas que estão precisando de ouvir do amor de Jesus, e às vezes a gente, por ficar nessa de, a minha oportunidade tem que ser aqui, acolá, tem que ser assim, dessa forma, estamos retrocedendo na nossa fé, e estamos perdendo a oportunidade de anunciar Jesus Cristo, para tantas pessoas que estão perdidas e necessitadas aí fora. Irmãos, tome muito cuidado com o que está te fazendo você retroceder na fé, sabe por quê? Hebreus 6, capítulo 4, abre aí, Hebreus 6, 4. Irmão, sabe por que nós devemos tomar cuidado com esse negócio da gente ficar nessa? Não, estou desanimado. Você está desanimado com pessoas, irmão? Beleza. Está desanimado, e irmãos, olha só, de todo o coração, está desanimado com pessoas, isso vai acontecer, só que a maioria das vezes, a gente não desanima, a gente desanima com as pessoas e coloca isso na conta de Jesus. Está com algum problema com pessoas? Resolve com pessoas. A Bíblia fala assim, se você vai trazer a oferta, você tem alguma coisa com o seu irmão, a Bíblia não fala assim, sai da igreja, ou se não sai falando para um, para outro, eu estou com problema com a irmã Gisele, ou entra, irmã Gisele, pelo amor de Deus, e blá blá blá. Não, a Bíblia fala assim, vá lá, chama a irmã Gisele, acerta com ela qual que é o BO seu e dela, irmã, aconteceu isso, vamos resolver, resolveu, vem e continua. Não fala para a gente sair, não fala para a gente abandonar a fé. Sabe o que as pessoas fazem? Deu um problema com a pessoa, sai jogando igual um saco de pena aí para o alto. Brum. Sai para todo lado, em vez de chegar na pessoa e resolver. Não resolve com isso, fala, não, esse lugar aqui para mim não dá mais. Aí, se serve em algum departamento, não sirva aqui mais porque fulano está lá. Irmãos, não vou vir aqui mais porque eu arrumei esse problema com a pessoa. Meu Deus do céu. Sabe o que isso faz? A gente retroceder na nossa fé, e o Senhor não tem prazer nisso. Tem alguma coisa com o irmão aqui? Vai e resolve, sabe por quê? Se você não perdoa o seu irmão, você não vai ser perdoado.
E não é a palavra de São Pastor Washington, não. É a palavra de Jesus que está falando aqui. Se você não perdoa o seu irmão, você não vai ser perdoado, irmão. É o que a Bíblia diz. E infelizmente é o que acontece. A pessoa se frustra com pessoas, desanima com pessoas, e já teve experiências com Cristo, já teve ali vários inúmeros experiências que pode contar testemunhos. Aí a pessoa vai retroceder na sua fé, vai saindo, e o Senhor não tem prazer. Sabe por que a gente tem que tomar cuidado com isso, irmão? Com esse negócio da gente não vigiar e retroceder na fé. Isso aqui, irmãos, é para quem já experimentou, para quem um dia foi tocado pela presença de Deus, o Espírito Santo de Deus inundou sua vida. Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial ou o dom do Espírito, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. O que é isso? Pessoa veio, irmão, se entregou para Jesus, começou a exercer prática de fé em algo, em alguém, que é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Começou a caminhar, foi exercer na fé, porque a fé tem que ser praticada, tá, irmão? Ela tem que ser cultivada, tem que ser, tem pessoas que acham que tem que ficar só no grão de mostarda, tá? O Senhor deu aquele exemplo, se você tiver fé como o grão de mostarda, você vai dizer para o monte, sai de um lado, vai para o outro. Só que é o seguinte, não é para você ficar só nessa, eu preciso de ter a fé só do tamanho do grão de mostarda. É para você começar. Alguém aqui já viu o desfecho depois da sementinha de mostarda plantada, cuidada? O que ela vira? Ela vira para quem está no sol, ela vira abrigo para pássaros, vira uma árvore gigante. E se não precisasse cultivar a fé e aumentar a fé, Jesus não falava com os discípulos, homens de pequena fé. Então a fé, aí eu preciso de ter uma fé pequenininha, irmão, deixa eu te falar, amadurece, vai galgando, vai caminhando, vai dia após dia, até que você torne como aquela árvore de mostarda, para você trazer alívio e segurança para muitas pessoas que estão precisando através de Jesus Cristo. Aí vai falar assim, aí, irmãos, as pessoas provaram, experimentaram do Espírito, viveram práticas de fé e foram recompensadas. Em dois textos que nós lemos ali, tanto Hebreus 10 quanto 11, fala de receber recompensa. Não tem recompensa melhor de você ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, não, irmão. Aí aqui ele fala assim, olha, essas pessoas receberam, foram tocadas, mas caíram. O que isso quer dizer? Retrocederam na sua fé. Pessoas que foram cheias do Espírito Santo, pessoas que receberam a boa palavra, conheceram, provaram o dom celestial do Espírito Santo de Deus, mas foram dando conversa para tantas outras coisas paralelas, acabou se perdendo, seja da forma que for, aí caíram. É impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Irmãos, tome muito cuidado com esse negócio de retroceder na sua fé. Tome muito cuidado com aquilo que ameaça a sua fé. E aquilo que ameaça você ter práticas de fé em Jesus Cristo. Deixa eu dizer algo para você. Tem coisas que você vai conseguir consertar, mas tem coisas que você vai ter que arrancar da sua vida. É hoje, é agora, sem meio termo, sem meia conversa. Arranca da sua vida. Tem coisas que vai ter que consertar. Alguém aqui já consertou um espelho, irmão? Já colou um espelho? Não dá, né? Tem que comprar um novo. Tem coisa na sua vida que não adianta você querer pegar, juntar, colar, que não vai funcionar, é para jogar fora mesmo. Agora, tem coisas que tem como consertar. Agora, tem coisas que você tem que tirar da sua vida mesmo e trazer novo. Irmãos, tome cuidado com esse retroceder na fé. O próprio Senhor falou que, olha, eu não tenho prazer naqueles que retrocedem, mas no versículo abaixo fala algo, e eu acredito que eu estou aqui, no meio dessas pessoas aqui. Sabe quem somos nós? Porém, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós permanecemos firmes e constantes até a volta de Jesus.
Então nessa noite não entenda, irmãos, que eu vim aqui para te apontar, para te falar assim: ai, você está vacilante na fé, e isso não é impossível de acontecer. Mas o alerta que eu trago para você é: o que está te fazendo você retroceder na fé? Alinhe-se, arrume, porque em pouco tempo, Ele virá e Ele não tardará. Jesus está voltando. Essa é a essência dessa palavra. Eu não sei como tem andado a sua vida, eu não sei como tem sido a sua dedicação de fé, mas o que eu quero dizer para você é: dinheiro não vai te salvar, falta dele também não vai te salvar, bens materiais não vai te salvar, outros deuses não vai te salvar, mas aquele que pode te salvar, e diga-se de passagem, Ele já te salvou, é Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Mas se nós não tivermos fé nele, nós não vamos agradar o seu coração. Tome muito cuidado, irmão, que às vezes nós já estamos aí tão afastando dia após dia, por causa de coisas tão poucas que nós podemos resolver. Então receba essa palavra hoje, nessa noite, no seu coração. Entenda isso como um alerta de Cristo para a minha vida e para a sua vida. Não dá mais para brincar, irmãos. Não dá mais para levar de qualquer jeito as coisas do Senhor. Nós não temos mais tempo, como eu disse. Irmãos, por que você acha que Abraão, o primeiro ato foi: pega as suas coisas, sai do meio da sua parentela, do povo e vaza? Beleza. Aí depois, o Senhor pede a ele algo, que se aquele homem não tivesse experimentado o que é de fato ter fé em Jesus, em Deus, se aquele homem de fato não tivesse sido obediente ao Senhor, aquele outro ato que o Senhor pediu ele ia falar assim: ih, você está doido? Não, entregar o meu filho, o meu único filho? Não, mas dentro do coração dele, sabe o que é isso? Quando você vive depositando a sua fé em Jesus, você não tem medo, sabe de quê? Dele te pedir nada, que você sabe que nada você tem, que tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele, seus filhos, a casa, os bens, tudo é para ele. E aí, irmãos, quando o Senhor pediu, ele com o coração doendo, negou a si mesmo. A vontade era: eu entregar o meu filho que eu tanto amo? Não, mas no fundo ele sabia, e ele disse lá no texto, se você for olhar lá na passagem de Abraão, na hora que o filho pergunta: seu pai, tem tudo aqui, tem altar, tem lenha, tem nós aqui, cadê o sacrifício? Abraão não falou que ele é seu filho, é você que é o sacrifício. Olha para você ver o que lá no texto fala que Abraão falou. Abraão falou assim: Deus vai prover para si o sacrifício. E ali, quando ele está para fazer aquele ato, a voz do Senhor brada e fala: Abraão, não precisa fazer isso, porque eu já conheci o seu coração. E ao cumprimento da palavra que Abraão falou, a hora que eles olham para o lado, o que está amarrado pelo chifre lá? O sacrifício. Pegou, cortou, fez o que tinha que fazer, e vida que segue. Agora, tem coisas que o Senhor vai nos pedir, como eu disse, que já era para a gente estar em níveis, bem mais acima, bem mais longe, e às vezes não estamos, porque nós não estamos exercitando a nossa fé. Porque, deixa eu te falar, Deus não vai parar o tempo para cumprir o que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Só que se nós vamos vindo de caminhada em caminhada, experimentando o que é práticas de fé, viver pelo que os nossos olhos não vê, mas ter a convicção de que elas vão se materializar, o Senhor vai nos pedindo coisas e nós vamos entregando. Só que se nós ficarmos na fé do tamanho do grão de mostarda, você não vai entregar nada e você vai retroceder na fé. É o que tem acontecido com muitos. Quando o Senhor fala: me entrega mais tempo do seu dia, para nós é muito difícil, porque eu tenho tantas coisas para fazer. Eu não vou sacrificar o meu lazer, eu não vou sacrificar as coisas que eu tenho. Sabe o que é isso? Nós não fomos amadurecendo e crescendo na nossa fé, mas nós temos essa oportunidade hoje de nos alinhar e preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo. Se coloque de pé no seu lugar. O Ministério de Louvor pode subir, por favor.